estudante de língua alemã não deveria cometer? Esse é o tema de hoje, espero o pessoal entrar aí. Espero que o microfone esteja funcionando, né? Quais tipos de erros um estudante de língua alemã não deveria cometer? Eu recebi essa pergunta hoje nos stories e eu pensei, é um tema muito bom para fazer uma live, até para desmistificar algumas coisas. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Se sim, tá funcionando bem? Show de bola. Maravilha, então vamos lá dar continuidade aqui. Tema que eu recebi hoje nos stories, estou com a colinha aqui no celular. Quais tipos de erros um estudante de língua alemã não deveria cometer de jeito nenhum? E aí eu pensei o seguinte, caramba, que tema interessante, né? Por que essa pergunta é importante? Porque realmente, se você está estudando alemão, pode ser que você tenha algumas crenças ou alguns comportamentos que você considera comportamentos positivos ou corretos, mas na verdade esses comportamentos não são corretos nem são positivos. Então é muito bom você realmente ouvir uma pessoa que passou pelo processo, essa pessoa olha para trás e te fala, ó, esse caminho aqui não vai funcionar, esse caminho aqui é ineficiente, você vai perder tempo nesse caminho. Então realmente é uma pergunta muito importante, realmente entender quais erros que a gente não deve cometer no processo de aprendizado. E aí eu pensei o seguinte, caramba, se a gente jogar essa pergunta no Google, a gente vai encontrar facilmente lá dicas, né? Erros que os brasileiros cometem ao falar alemão, erros que falantes de portugueses cometem ao aprender alemão. E aí eu estava olhando, todos os erros estão relacionados à gramática, ou então alguma coisa envolvendo preposição, envolvendo pronúncia. E aí eu pensei, não, esses erros aí, se você digitar agora no YouTube, no Google, enfim, você vai encontrar erros que pessoas normalmente cometem ao estudar alemão. E aí eu pensei, não vou por erro de gramática não, eu vou focar em outro tipo de erro, vou focar em erro de comportamento. Erro de comportamento chega a ser mais grave do que um erro de gramática, porque se você corrige um comportamento, esse comportamento ele vai te trazer para a linha. Ele vai consertar um monte de outra coisa. É tipo hábito angular. Já ouviu falar em hábito angular? Por exemplo, malhar é um hábito angular. Porque quando você malha, você passa normalmente, né, a se alimentar melhor, a dormir melhor, a ter mais energia, a ter mais foco. Então, o simples, né, entre aspas, o simples ato de malhar faz com que você corrija ou melhore outros hábitos. Então, malhar é um hábito angular. Então eu pensei, cara, eu vou trazer comportamentos que são angulares, ou seja, você vai corrigir algumas coisas nesses comportamentos ao longo do processo de aprendizado, isso vai fazer com que você aprenda melhor e aprenda mais rápido. Então vou trazer para vocês aqui hoje 10 erros, eu separei 10 erros de comportamento que você não deve cometer ao estudar alemão. Para quem não me conhece, meu nome é Ravili. Eu ajudo as pessoas a falarem alemão com mais confiança no dia a dia, principalmente pessoas que moram aqui num país de língua alemã, que querem aprender o alemão da vida real para se comunicarem com mais tranquilidade. Mas vamos lá para o primeiro erro aqui. Primeiro erro de comportamento que você não deve cometer. Achar que você está aprendendo horrores com os vídeos aleatórios na internet. É um comportamento que provavelmente todo mundo que está aqui agora, me assistindo, que está ao vivo ou que está vendo esse vídeo depois, provavelmente você segue várias e várias pessoas, todos os dias você vê um monte de vídeo curto, de dicas de alemão, frases ali, frases acolá, e você acha, pô, tô aprendendo horrores aqui na internet, está sendo maravilhoso esse processo de aprendizado aqui. Uma notícia para você, esse processo de aprendizado é ineficiente, isso sequer é um estudo, não é um estudo. Você está, na verdade, tendo acesso a dicas curtas, aleatórias, usando metodologias diferentes. Então tem uma pessoa que está focando em gramática, o outro está dando uma dica de pronúncia, o outro está dando dica de uma frase, o outro está dando uma dica de como pensar em alemão. Todo mundo está dando dica o tempo inteiro e você está achando que você está aprendendo horrores com isso. Não está. Você está aprendendo uma coisinha ali, outra coisinha aqui. Algumas coisas você consegue colocar em prática, outras não. É muito mais eficiente, ao invés de você ficar viciada no Instagram, rodando um feed o tempo inteiro para ver dicas na internet, é muito mais eficiente você pegar meia hora por dia, 20 minutos, meia hora por dia, sentar a bunda na cadeira e ouvir um podcast, ver um vídeo em alemão no YouTube.
Pegar um textinho com áudio, estudar aquele texto com áudio ali, 15 minutos, meia hora, é 10 mil vezes mais eficiente do que ficar meia hora vendo um monte de dica aleatória no Instagram. Pode confiar no que eu estou falando. Então, o primeiro erro de comportamento é achar que está aprendendo horrores vendo vídeos curtos e aleatórios na internet. Esses vídeos curtos não tem uma metodologia seguindo o início, meio e fim. É tipo um cara falou uma vez na internet, né? Ele falou assim, o meu curso inteiro está no meu YouTube. O meu curso inteiro está no meu YouTube, só que no meu YouTube está tudo bagunçado. Quando a pessoa paga para ter acesso ao curso lá do cara, está tudo organizado, com início, meio e fim. Ao que ele falou, achei bem interessante o que ele falou, né? Eu falei, caramba, interessante o que esse cara falou. Ele realmente, o que você, na verdade, faz quando você está dentro de um curso, você está pagando para ter acesso a alguma coisa com início, meio e fim, com uma ordem, para que você não perca tempo. Então a pessoa ela não está te vendendo um curso, ela está te vendendo tempo. Em vez de você ficar se batendo na internet lá, vendo um monte de vídeo, você vai ter uma coisa organizada com início, meio e fim e com a atenção que você precisa e tudo mais. Segundo erro que você pode estar cometendo no processo de estudar alemão e que você não deve cometer. Segundo erro, querer aula de conversação logo no início. Esse erro muita gente comete, muita gente me procura diariamente. E aí eu sempre pergunto, o que você está precisando, quais são os seus desafios com o idioma e tudo mais. E algumas dessas pessoas falam o seguinte, Ravili, eu quero ter aula de conversação. Desse jeito. Eu pergunto, me fala um pouquinho do seu histórico com o idioma, quando você começou, o que é que você está fazendo e etc. A pessoa fala, não, eu quero aula de conversação. Quanto é que é? E aí eu continuo insistindo em perguntar um pouquinho da história da pessoa, peço para a pessoa falar, me manda um áudio em alemão de 1 minuto para eu saber mais ou menos como é que você está e tudo mais. E a pessoa manda um áudio ali de 1 minuto, não consegue falar direito, trava tudo e não consegue falar um alemão básico, não consegue falar meu nome é fulana de tal ou fulano de tal corretamente. E aí eu dou um feedback para a pessoa, falo, você não está no momento de investir em aula de conversação, a não ser que você tenha dinheiro sobrando. Se você tiver muito dinheiro sobrando, pega e invista em aula de conversação. A aula de conversação não será eficiente no teu caso, porque você precisa de mais vocabulário. Esse vocabulário você pode conseguir com uma outra abordagem, né, estudando pelo Anki, fazendo leituras, estudando um pouquinho de gramática também, que é importante. Então você pode sozinha fazer muita coisa, principalmente se você já tem um curso comprado aí e tudo mais, mas logo de cara, você investir no curso de conversação, você está quase rasgando dinheiro. Se você tem dinheiro sobrando, faça isso. Se você preza pelo seu dinheiro, não entre numa aula de conversação logo no início. Adquira mais vocabulário, melhore bastante sua pronúncia, escreva mais em alemão e depois, no momento futuro, claro, não precisa ter C1 para ter aula de conversação. Você pode estar ali no A2, no B1 e começar a aula de conversação. Agora, no comecinho, não vale a pena, porque é importante que você melhore bastante sua pronúncia e seu vocabulário, e dá para fazer isso sem necessariamente ter aula de conversação. Porque senão a aula de conversação ela vai se converter numa aula de alemão normal. Vai te mostrar frases, vai te ensinar gramática, vai te ensinar pronúncia, e não vai ser uma aula completa ali de conversação, entendeu? Deixa eu ter uma pergunta ali. É como aquelas pessoas que vão para a Alemanha aprender o A1. Realmente, se eu voltasse no tempo, eu teria pelo menos o nível B1 ainda morando no Brasil. Porque quando eu morava no Brasil, eu tinha meu emprego, eu tinha minha tranquilidade na rotina. Quando eu mudei para a Alemanha, eu tinha muito pouco. Eu entrei no A1 na época. E aí, poxa, o dinheiro começa a ir embora, você tem que se adaptar também, né? Porque é outra cultura e tudo mais. E aí vem os desafios, vem a ansiedade, frustração, um monte de coisa. E no Brasil, obviamente, tudo teria sido muito mais fácil. Então, muita gente fala, eu não me arrependo de nada do que eu fiz e tal. Beleza, por um lado, realmente, você engrossa mais a casca quando você passa por desafios. E, obviamente, eu sou grato por quem eu sou hoje e pelas coisas que eu passei. Mas, poxa, quem é que não quer ter uma vida mais tranquila, né? Então, se eu voltasse atrás com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria começado alemão do zero aqui na Alemanha. Eu teria ficado um pouco mais no Brasil. Terceiro erro de comportamento que você não deve cometer ao estudar alemão. O terceiro erro é o seguinte: escolher a metodologia errada. O que é metodologia errada? Metodologia errada é a seguinte: você tem um objetivo no momento. Cada um de vocês aqui, cada uma,
tem um objetivo no momento. Talvez você, depois dessa alteração da lei, né, que facilitou o lance de pegar o passaporte, da naturalização, talvez seu objetivo agora é passar na prova do B1. Você não passou ainda, você, nossa, eu tenho que correr atrás para passar nessa prova do B1 porque eu quero ter meu passaporte e tal. Esse é o objetivo do momento. Talvez você já tenha o B1, por exemplo, e você já tenha ali o que você precisa para ter o passaporte. Então, talvez você queira aprender o alemão para se comunicar no dia a dia, para mudar de emprego, para falar melhor no seu trabalho, ou para ser mais respeitado, porque as pessoas volta e meia tentam pisar em você e você não consegue se defender. Então você primeiro tem que analisar qual é o meu objetivo no momento, e depois de ter clareza em relação ao seu objetivo, você vai escolher a metodologia que vai te ajudar a atingir esse objetivo. Quando você não tem clareza do seu objetivo, você vai pegar qualquer coisa. Qualquer pessoa que te convença, que use estratégia de marketing e etc., ela vai acabar te fisgando se você não tiver clareza do que você quer, e às vezes você vai entrar numa metodologia, você vai passar a adotar uma metodologia que não vai te ajudar. É o que acontece, por exemplo, aquele efeito manada, né? Efeito manada que fala, boiada? Mas que é manada. Todo mundo faz o que no início? E eu fiz isso também. Todo mundo entra num curso tradicional. 99% vai entrar no curso da VHS, no curso tradicional. O que é que acontece com o tempo? Você fica 6 meses, aí a ficha não cai ainda em 6 meses. Aí passa um ano e meio, você, peraí, como é que tem um ano que eu moro aqui, um ano e meio que eu moro aqui e eu não consigo me comunicar no dia a dia? Aí a ficha cai. Aí você, caramba, esse curso não me ajudou pro dia a dia. Relatos assim eu recebo assim, a rodo. Quem quiser, eu posso mandar aí um monte de relato de gente falando sobre isso, né? Depois de 1 ano e meio, 2 anos fazendo curso tradicional, realmente o curso tradicional não ajudou porque focou muito em gramática, não ajudou com pronúncia, não ajudou com vocabulário do dia a dia. Então o primeiro passo seu é, que alemão você quer aprender? Você quer aprender alemão para falar formalmente e para, por exemplo, passar numa prova? Beleza, escolha o método tradicional, vai te ajudar mais. Não, Ravile, eu não quero necessariamente passar numa prova. Eu quero me comunicar no dia a dia, eu quero ter uma pronúncia mais clara, mais limpa, eu quero aprender gírias, expressões, eu quero ter uma vida mais plena, claro, entender o alemão formal, mas também entender o alemão do dia a dia. Então aplique o método ADD. O método ADD é o método alemão do dia a dia. Esse é o método que vai te ajudar a falar o alemão formal e o alemão informal. As escolas tradicionais vão te ajudar com o alemão formal, com pouca coisa informal e com nada de gíria e quase nada de expressão coloquial. O que é expressão coloquial? Expressão coloquial é o que está na boca do povo, o que está na sua boca todos os dias. Você está com medo de alguma coisa e aí não faz aquilo. Você fala, nossa amiga, amarelei. Amarelei por quê? Você ficou com medo. Então é uma forma coloquial de dizer que ficou com medo. Tem isso em alemão? Também tem. Até postei nos stories hoje isso, né? É uma outra coisa que é muito comum é falar assim, pera, a palavra está na ponta da língua. Também é uma expressão idiomática do dia a dia que a gente usa em português e tem em alemão também. Então assim, tem centenas de expressões que os nativos usam em alemão. Você também usa as mesmas expressões em português, só que você precisa saber como elas são formuladas em alemão, porque não é ao pé da letra. Não é assim, em português é desse jeito, vou traduzir literalmente, em alemão vai ser da mesma forma. Não vai ser. Em alemão, a maioria é diferente, beleza? Então, escolha o método adequado para o teu objetivo. Quarto erro de comportamento que você não deveria cometer no processo de estudar alemão. O quarto erro é estudar só por aplicativo. Eu também pergunto para as pessoas, como é que você está conduzindo seus estudos no momento? O que é que você está fazendo? A pessoa fala o seguinte, eu estou fazendo Duolingo. Tem 6 meses que eu estou fazendo Duolingo. E aí, de cara, eu sei que o Duolingo não está ajudando, porque se a pessoa está me procurando, é porque tem alguma coisa errada, ela quer ajuda. Aí eu falo, tá, o aplicativo está te ajudando? Não, não muito. O que é que o aplicativo deixa a desejar, na sua opinião? Nosso aplicativo eu não consigo, por exemplo, escrever um texto e ele corrigir meu texto. No aplicativo, por exemplo, eu não consigo ouvir um áudio um pouco mais longo, mais natural, um áudio do dia a dia. E a pessoa ela começa a narrar para mim as dificuldades que ela está enfrentando porque ela está estudando só por aplicativo. Então, Gabriela está rindo aí. Por que você está rindo, Gabriela? Você se identificou? Então, esse lance de estudar só por aplicativo é uma grande roubada. Eu não sou contra aplicativo.
Na verdade, o aplicativo ele pode ser usado de uma maneira estratégica, como plus. Ou seja, você faz o que tem que ser feito, aí você tem um pouquinho mais de tempo, seja dentro de um trem, esperando alguém, seja num momento ali relativamente ocioso, aí realmente você abre o aplicativo e você pode fazer ali 10, 15 minutos do aplicativo, ou mesmo 5 minutos, que claro, é melhor do que não fazer nada. Você pelo menos está revendo algum vocabulário e tudo mais através de joguinho. Agora, achar que você está estudando de forma eficiente por aplicativo, esquece que né, o tempo vai passar e você vai ver que você não adquiriu independência no idioma. Próximo erro, quinto erro de comportamento ao estudar alemão. Não estudar todos os dias. Raveli, isso é óbvio. Poxa, aí que novidade é essa que você trouxe pra gente aí? Claro que eu tenho que estudar todos os dias. Não, não é óbvio não. Tem muita gente que faz curso 2 vezes por semana, 3 vezes por semana e acha que tá certo, é só aquilo mesmo. Saiu da aula ali, já fiz minha parte do alemão, acabou, não quero meia com alemão. Infelizmente, você não vai aprender de modo eficiente desse jeito. Vai demorar muito tempo para você aprender. Por isso que muita gente fica 4, 5 anos em curso achando que isso é normal. Não é normal ficar 4 anos, 5 anos estudando um idioma e ainda não ser independente naquele idioma, beleza? É muito mais eficiente você estudar todos os dias 15, 20 minutos do que 2 vezes por semana, 2 horas cada uma dessas vezes. Não vale a pena, tá? Não é eficiente. Porque esse lance de malhação, tá ventando pra caramba aqui. Meu olho tá até vermelho, tanto vento na cara. Mas enfim, Gabriela, a maioria dos cursos no Brasil não é para aprender a língua, é hobby. Também acho. É aquela coisa né, das antigas, de curso de inglês, 1 vez por semana, 2 vezes por semana, vou pro inglês, fica 4 anos estudando. Ali é hobby, porque não vai aprender de modo eficiente, né? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá chiando? Porque tá um vento aqui miserável, tô até segurando no pedestal aqui. Mas enfim, o que é que você tem que fazer? 15 a 20 minutos por dia é 30 mil vezes mais eficiente do que um dia só, 3 horas. Então esquece isso de sabadão, eu vou sentar a bunda na cadeira, vou estudar 3 horas de alemão. E aí semana que vem eu faço a mesma coisa. Você vai aprender de um modo muito menos eficiente do que, sei lá, a Gabriela, que está estudando 15 minutos por dia. Porque esse lance de idiomas, o cérebro ele tem que acostumar com aquele idioma. O idioma ele vai passar a ser familiar quando você está tendo contato. Quando é que uma coisa se torna familiar para a gente? Quando a gente está tendo contato com aquilo. Está tendo contato e aquilo vai ficando cada vez mais familiar. Esse lance de um dia só, várias horas e um monte de dia sem tocar no livro, sem ouvir alemão, sem praticar, é completamente ineficiente. Você está fazendo isso hoje, já saiba, é ineficiente, você vai demorar muitos anos para atingir algum resultado. Maravilha, tá ouvindo bem? Show de bola. 6º erro de comportamento que você não deve cometer ao longo do processo. O 6º erro é fugir de interações com falantes nativos. Isso existe? Com certeza. Eu estou aqui na Alemanha, com certeza tem gente também que mora no país de língua alemã, que está aqui agora me ouvindo, e você sabe muito bem que provavelmente você está fugindo de interações com nativos, que está com insegurança, com medo de errar, e se você não faz isso, você conhece alguém que faz isso, que está fugindo dessas interações. Olha só, eu já fiz isso no começo, claro, fazia sabendo que estava errado, e aí me culpava por estar fugindo dessas interações, e hoje quando eu olho para trás eu penso, caramba, que burrice que eu fazia, né, velho? Eu fugia das interações em alguns momentos porque eu não queria errar gramática, eu não queria errar declinação de dativo, de acusativo. Eu não queria falar, por exemplo, ein, sendo que o correto seria einen. Olha que loucura. Aí um belo dia eu descobri que muitos alemães não falam einen, porque quando eles falam ein, já fica meio que embutido ali na pronúncia einen, não é einen. Tanto é que você não precisa falar assim, ich habe keinen Bock. Gramaticalmente correto é isso. Mas na prática, o que é? Ich habe keinen Bock. Porque quando você fala einen ou keinen, você não precisa falar tão assim acentuado. Você basta falar assim, ein. Já está embutido esse nen no final, esse einen. Percebe? E outra coisa, não é nem einen, é nen, né? É muito comum falar assim, em vez de falar einen, fala nen. Ich brauche einen Kaffee.
eu preciso de um café. Não precisa falar, ich brauche einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Percebe? Então, nessas paranoias que a gente tem, muita coisa é ilusão. E você tem que perder essas paranoias, e o intuito do meu vídeo aqui é esse, para que você tenha mais clareza de como é que você vai conduzir o processo. Então, não é para fugir das interações. Quando você não tem medo de errar e você entende que isso é natural, e todo mundo sabe que isso é natural, todo mundo sabe, qualquer pessoa que está estudando idioma, que já fala inglês, que já fala alemão, que já fala francês, sabe que é natural, ninguém vai te julgar pelo fato de você errar, pelo contrário. Se você está tentando, as pessoas vão te apoiar porque você está tentando, vão achar maravilhoso isso, que você está tentando, né, falar errado. Inclusive, tentei, não sei se ele está aí, não sei se está, mas eu vi que ele entrou aqui, é Erickson, um amigo meu, eu vi ele entrando aí. Você está aí? Dá um alô. Eu admiro uma coisa nele, ele não tem medo de errar. Né? Ele erra coisa gramatical e tudo mais, erra, mas ele se joga, não tá nem aí, fala pra caramba e tudo mais, mandar um abraço pra ele. Ele entrou na live, não sei se ele entrou e saiu, mas ele faz isso. Então, ele consegue se comunicar e manda, né? Ele fala o que ele precisa falar, as pessoas entendem mesmo com os erros que ele comete, e é isso que você tem que fazer também. Sétimo erro de comportamento que você não deve cometer ao estudar alemão: não se esforçar na pronúncia, ter preguiça de pensar em alemão. Vamos falar primeiro da pronúncia, daqui a pouco em relação à preguiça de pensar em alemão. O que é não se esforçar na pronúncia? Cansa bastante no começo, principalmente ali no primeiro ano, até você acostumar. É cansativo falar o R aqui, vibrando o sininho. É cansativo ficar chiando toda hora no S antes de P e T, no SCH também. É cansativo você toda vez vai falar uma palavra que termina com M, fechar os lábios, né? Né? É cansativo, você tem que lembrar de um monte de coisa quando você está falando alemão, principalmente quem está no começo, mas esse cansaço faz parte e vale a pena você se esforçar para falar de uma forma limpa, não embolar, não falar com a pronúncia errada. É cansativo falar, por exemplo, 26, falar o número 20, é cansativo para quem está no começo, né? Falar 26. Por quê? Porque você tem que lembrar que Z soa como TZ, né? Zvan. E o outro Z também vai ser 6. É cansativo fazer isso, mas você tem que fazer. Então, nada de preguiça, entenda que isso é natural, é normal e tem que ser feito. A outra coisa, a preguiça de pensar. Uma vez, uma aluna chegou para mim, ela falou assim: Ravili, poxa, quando eu estou falando alemão, eu vou usar um verbo separável, eu tenho que colocar aquele prefixo lá no final mesmo? Se eu chegar ali, se eu quiser falar assim para uma amiga que eu estou usando um óculos, eu tenho que falar assim, ich habe eine Brille an. Falei, se você estiver usando esse verbo, sim. Se você quer dizer, né, estou usando um óculos e quiser usar esse, porque tem outro verbo que você pode usar também, que é o verbo tragen. Mas se você quiser usar o verbo anhaben para dizer que você está usando um óculos, para que ela te veja, te encontre, sei lá, você tem que colocar o an no final, né? Ich habe eine Brille an. Tem que usar esse an. Porque eu tenho preguiça. Não é para ter preguiça. É normal, é estranho para nós brasileiros, enfim, para falantes de português. É difícil acostumar com esses prefixos lá no final, mas é necessário porque os verbos com prefixos, eles têm um significado próprio. É uma palavra nova ali no vocabulário, no dicionário, e você tem que colocar esse prefixo no final. Nada de preguiça. 8 erros de comportamento que você não deveria cometer ao estudar alemão. Não se adaptar à linguagem falada. O que é não se adaptar à linguagem falada? É você, por exemplo, você compra uma gramática, ou você entra num curso e tem aquela gramática ali, e você acha que está estudando muito bem, de forma muito eficiente, com o livro de gramática, e todo dia você faz uma lição de gramática, e você pensa, beleza, capítulo 1, vou terminar aqui, depois que eu terminar eu estou liberado, estou liberada, que meu estudo está sendo lindamente eficiente. Não tá. Não tá. Você está estudando só 15% do que você deveria. O restante é o quê? Ler um textinho curto, ter um áudio desse textinho curto, ler esse textinho curto em voz alta, gravar sua voz. Tem várias técnicas que você tem que aplicar na sua rotina para que seu estudo seja eficiente. Comprei a gramática, estou estudando um capítulo por dia, está sendo eficiente? Não está. Está sendo, na verdade, ineficiente. Porque quanto mais você avança na gramática, por mais que isso te dê uma ilusão de segurança, ao ler, nossa, estou entendendo mais quando eu estou lendo. Beleza, você vai entender mais mesmo, dependendo do texto.
Nossa, eu estou conseguindo entender as declinações aqui. Vai entender mesmo, tá estudando gramática. Mas na hora de se comunicar, trava porque fica pensando o tempo todo na gramática. Na hora de se comunicar, trava porque a pronúncia não está boa. Trava porque não praticou botar para fora. E trava quando alguém falar com você, porque você não vai entender o alemão falado. Aí às vezes você coloca um CD lá, CD ninguém usa mais, né? Mas você coloca lá uma MP3, um áudio do livro, 1, 2 vezes por semana, um áudio extremamente formal, usando Sie formal o tempo inteiro. No dia a dia você não vai entender as gírias, as expressões coloquiais e tudo mais, porque você não está adaptado à linguagem falada. Tem que se adaptar. Como eu estou me comunicando com vocês em português, não é como... eu sempre dou o exemplo de William Bonner no Jornal Nacional, né? Não é como a galera do Jornal Nacional fala. Né? Galera, eles falam galera? Não fala. Eles falam as pessoas, não falar galera. Percebe? Então a linguagem do dia a dia é diferente da linguagem dos livros didáticos. Então vocês têm que ter isso em mente. E aí, para vocês nunca mais esquecerem disso, eu posso fazer um paralelo. O paralelo é o seguinte. Imagine um alemão. O alemão ele começa a estudar português e ele pega uma gramática. Ele pega, sei lá, o Aurélio, a gramática do Bechara, sei lá quem. E, pô, estuda pra caramba. O cara CDF. Toma ele estudar gramática em português. Vá conversar com você com uma pronúncia horrível, com um vocabulário extremamente formal, e chega pra você toda feliz e fala assim, pega a última pessoa que entrou aí, ó, Diogo. Fala assim, Diogo, meu brother, vou pro Brasil de férias. Se bem que ele não vai falar assim, né? Mas vai falar todo formal, dizer que vai viajar de férias pro Brasil. O Diogo vai falar assim, poxa, negão, você com sua formalidade no português e com sua pronúncia, você não vai entender a galera e a galera não vai te entender, velho. Porque no Brasil, as pessoas falam de uma forma muito coloquial, usa muita gíria, muita expressão. Você tem que aprender as expressões que a gente usa o tempo inteiro. Chutar para a barraca, pisou na bola comigo, não sei o quê. Porque senão a pessoa vai ficar voando, vai ficar viajando na maionese, outra expressão, né? Estou usando um monte de coisa aqui só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então é isso. Com o alemão é a mesma coisa. Eu tinha essa ilusão também. Antes de saber alemão, eu pensava assim, nossa, o alemão deve ser um idioma todo assim, formalzão. As pessoas nem devem xingar direito. E aí deve ser aquele idioma assim, né? Todo sério e tal, porque é um país organizado, sério. Eu tinha uma ilusão, ninguém tinha me falado isso. Eu criei essa ilusão cognitiva. Aí cheguei aqui, ainda tinha essa ilusão, ao tempo que foi passando eu vi. O alemão dá risada. O alemão dá risada. Oxi, o alemão tá xingando, olha pra isso. O alemão tá falando gíria aqui. Aí comecei a namorar, aí comecei a conviver com família de alemães, namorada todo dia, não sei o que. Eu falei, caramba, é igualzinho no Brasil. Sim, não é igualzinho, né? Claro, é outro idioma, mas assim, gíria, expressão coloquial, xingam do mesmo jeito, dão risada de piada, contam piada. Claro, são mais retraídos, não sei o que. Não tô falando de personalidade, não, ou sei lá, de comportamento alemão. Tô falando do idioma em si. Tem quase as mesmas coisas que tem em português, né? Então, esquece, não vai para esse lance de formalidade não, se acostuma com a linguagem falada que você vai mandar bem, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Ah não, só a Lara que mandou um oi, Ravili, tudo bem? Maravilha, a Gabriela falou que tinha essa ideia também. Pois é, a gente cria umas ideias que com o tempo a gente vai percebendo que tá dando mole. 9. Nono erro de comportamento que você não deve cometer ao estudar alemão. O nono erro é não aprender a estrutura das frases de forma gradativa. Gente, isso aqui é muito interessante. Que bom que vocês estão me ouvindo, né? Porque eu estou falando e estou sempre com a sensação de que está uma chiadeira danada. Mas acho que não está não, por causa dessa espuminha aqui, ó. Tem uma espuminha aqui, acho que ela segura a onda do vento aí. Vamos lá que o frio está apertando aqui. Nossa senhora, até esqueci, peraí. Exato, não aprender a estrutura das palavras. Olha só, mesma coisa, as pessoas me procuram e falam assim, Ravili, eu tenho uma dúvida em relação à ordem das palavras na frase. Eu quero saber como é que eu escrevo e onde eu coloco as palavras, em qual ordem que é isso. Toda vez que eu vou escrever eu fico voando, fico agoniado. Aí eu pergunto assim, tá bom, me fala um pouquinho sobre sua história com o idioma. Eu vou querer pesquisar, né? Quero entender o que é que a pessoa já fez, não fez e tal. Aí a pessoa começa a falar pra mim da mesma forma, a pessoa está num basicão ainda, não viu um monte de construção de frase que tem no A2, que tem no B1, que tem no B2 e tudo mais,
E eu falo para ela, tá, mas então, no nível em que você tá, você conhece pouquíssimas frases. Claro que você já conhece frases importantes, como frases envolvendo verbos modais, que têm uma estrutura específica, frases imperativas também, que têm uma estrutura específica ali em relação à ordem das palavras na frase, Wir-Fragen também tem estrutura específica, Ja-Nein-Fragen também. Então, claro que tem assuntos do início, você vai aprendendo alguns assuntos, e cada assunto desse determina a ordem das palavras na frase. Né? Isso tem que ficar bem claro para você. Mas conforme você avança, você consegue cada vez mais formular frases um pouco maiores em alemão. Então, toda vez que você ficar assim, nossa, eu não consigo escrever frases em alemão. Tá, se você não consegue escrever nenhuma e já concluiu A1, A2, aí beleza, realmente é uma situação grave. Agora, se você consegue escrever algumas frases e outras um pouco mais complexas não, é porque você precisa avançar um pouco mais na gramática. E é claro que eu recrimino a gramática excessiva, mas estudar gramática é importante, tem que estudar sim. E conforme você vai avançando, você, claro, vai conseguir escrever frases um pouco mais, eu não falo nem rebuscadas, não é em relação a falar de modo formal. Frases com construção que você precisa usar, que para você em português é natural. Vou dar um exemplo aqui, ó, de um tipo de frase que está no B1, mas é uma frase comum, não tem a ver com formalidade, não tem a ver com ser formal. Um exemplo. Vamos supor que você cozinha, você não usa gordura na comida, você está cozinhando sem gordura porque você quer emagrecer. E aí você vai usar aquela estrutura zu em alemão. Lembra, sabe, não sei que já teve esse tema, zu, né? Zu plus infinitive. Você vai usar essa estrutura porque essa estrutura vai te ajudar a formular frases envolvendo uma finalidade, o para que você faz alguma coisa. Então você pode falar, eu cozinho sem gordura para emagrecer. Aí você vai usar essa estrutura de frase para conseguir, em alemão, construir essa frase. E se você não conhece essa estrutura, você não vai conseguir fazer essa frase. E é uma frase básica, comum. Então o que é que eu recomendo? Tenha no mínimo o B1, só que não é certificado, não estou falando de papel. Eu estou falando tenha vocabulário de B1, gramática de B1, ouvido de B1, compreensão auditiva, enfim, tenha um B1 consistente, completinho, não é papel. E aí depois disso você pode reclamar que, nossa, mesmo tendo esse nível, tendo estudado da maneira correta, eu não consigo escrever nada em alemão. Aí tem algum problema. Ou um problema de aprendizado, a metodologia foi ineficiente, não fez exercício suficiente, não escreveu o suficiente para as pessoas corrigirem. Aí beleza, agora você está no comecinho falando, sabe qual é a minha maior dúvida? Ordem das palavras na frase. Realmente você precisa avançar um pouco mais, beleza? Não, tá tranquilo. Alles gut. Ai, vamos lá. Passou um brasileiro ali zoando. Vamos lá pro próximo? Vamos lá pro próximo. Ó, 10º erro de comportamento que você não deve cometer ao estudar alemão. Esse 10º erro aqui, eu confesso que eu ainda cometo esse erro. Só que eu cometo ele e já relaxo. Acho que tem gente que comete. Eu quero saber se vocês cometem esse erro, porque ele não pode existir, não precisa existir. É uma grande bobeira. De qualquer maneira, quem tiver interesse em conhecer o método ADD, que eu já falei para vocês hoje, né, que é a metodologia alemão do dia a dia, só digitar aqui treinamento que eu mostro para vocês um pouquinho desse método, tá? Treinamento eu te mando no direct e eu te mostro um pouquinho como é que funciona essa metodologia. Quem sabe você não consegue até você colocar em prática sem precisar de mais ajuda. Mas é importante que você conheça esse método. Só digitar aí treinamento que eu te mando no direct. Ó, o 20º erro de comportamento é o seguinte: ser excessivamente autocrítico ou autocrítica. O que é isso? Você. Quem é que é muito perfeccionista aí? Se você é muito perfeccionista, você vai travar muito para falar alemão. Você vai travar muito para escrever em alemão. Toda vez que você tiver que produzir conteúdo em alemão, toda vez que você ativamente tiver que falar alemão, você, não toda vez, mas frequentemente você vai travar. Por quê? Excesso de perfeccionismo. Não quer errar declinação, não quer errar nada de gramática, não quer errar pronúncia nenhuma. Olha, a Alane falou que é assim. Gente, eu também, infelizmente, tenho essa tendência
né? Trabalhei vários anos para ir diminuindo isso, fazer terapia também com psicólogo e tal, e comecei a entender também esse perfeccionismo, né? A gente sabe que o perfeccionismo tem a ver com insegurança também, né? Quanto mais insegura você é, ou inseguro, mais perfeccionista você tende a ser. Por quê? Você está com medo de crítica. Você está com medo das pessoas criticarem você, né? Então, esteja ciente disso e entenda que isso é um grande tiro no pé. Porque é importante que você seja gentil consigo mesma, se pegue no colo, pense em você agora, pense em você, se pegue no colo, pense em você aqui, ó, que você está se segurando agora, se dê um abraço bem forte, que você merece, dá um beijo na sua testa, tô falando a verdade, não tô brincando não, dê um beijo na sua testa e fala o seguinte: vai ficar tudo bem, você pode errar tranquilamente, seja livre, liberte-se. Cometa erros, porque erros fazem parte do processo de aprendizado. Só não erra quem não aprendeu. Quem aprendeu, errou. E se você está cometendo erros o tempo inteiro, esteja feliz. Principalmente se forem novos erros. Porque se você está cometendo sempre novos erros, você está sempre, ó, progredindo. Barulho de moto aqui atrás de mim, vai embora logo, miserável. Então, se você está sempre cometendo novos erros, significa que você está aprendendo. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Porque o frio aqui está dominando o meu ser e eu preciso ir, a gente está chegando ao final, mas se vocês tiverem alguma dúvida eu posso responder para vocês, beleza? Só jogar aí agora enquanto eu pego uma água aqui. Alguém perguntou onde é que eu tô. Eu tô numa cidade chamada Düsseldorf. Deixa eu digitar aqui. Eu tô nessa cidade. É a capital de um estado aqui na Alemanha, do estado Nordrhein-Westfalen. Essa região aqui é bonita, essa rua é bem bonita. O curso ADD é estruturado seguindo essa lógica? Não. ADD não é um curso. ADD é uma metodologia. Método ADD. Raviri, que diacho é metodologia? Metodologia é só uma forma de você organizar um conhecimento. Como é que você vai conduzir um aprendizado, né, ali. Qual é a ordem daquele aprendizado, o que é que você vai utilizar, como você vai treinar. Então, método ADD, método alemão do dia a dia. É uma metodologia criada para que você consiga aprender o alemão formal e o alemão do dia a dia para que você consiga se comunicar e entender as pessoas no dia a dia. Aí não é o curso ADD, é o método ADD. E aí eu posso te apresentar essa metodologia, como é que ela funciona, entendeu? E aí você pode digitar aqui treinamento que eu te mostro, te dou mais informações dessa metodologia. E também a gente conversa sobre o seu caso específico, posso te dar alguns conselhos e tudo mais em relação ao seu caso específico ali no WhatsApp. Fui eu que perguntei. Você está em Heidelberg, Baden-Württemberg. Sim, de nome eu conheço, nunca fui lá não, mas é uma cidade bonita, né? Essa cidade. Quantos anos de Alemanha já, Ravili? Vai fazer 8 anos. E você, quantos anos? Nossa senhora, o frio tá batendo aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, posso virar aqui, ó? Deixa eu ver se o celular não vai cair, né? Pronto, fiz um tour aí agora. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui é bonito, né? Nossa senhora, aqui é bonito mesmo. Eu vou gravar uma live com vocês na beira do rio depois. Na beira do rio também é sensacional, viu? Aqui eu tô perto da beira do rio. Tem a bandeira da Alemanha ali, ó. Deixa eu ver se vocês viram. Ali, tá vendo? Bandeirinha da Alemanha. Ali é um hotel. Isso aí é um hotel. Um hotel chique. Provavelmente é chique, né? Nunca entrei, não. Ali é um shopping. Minha academia tá mudando para esse local aqui. Vai ficar mais ampliada, melhor. Minha academia hoje, ela tá entrando nessa... Tem uma rua aqui, ó. Entrando nessa rua aqui, virando ali. É minha academia. Essa rua que tem um monte de loja, né? Essas grifes aí e tal.
Qual cidade eu moro? Já digitei, deixa eu fixar isso nos comentários aqui. O nome dessa cidade é Düsseldorf. O que vocês acham dessas árvores assim secas? Quando tá seco assim eu fico, sei lá, quando é de noite assim eu lembro de filme de terror. Gosto mais quando tá tudo verdinho. Mas se bem que quando tá assim dá um ar europeu, né? Inverno europeu. Engraçado que no Brasil eu não vivia assim, né? Com essas árvores secas assim. Quando eu mudei pra cá eu fiquei, caramba, igual aos filmes. Viagem, né? Gente, é isso. Então, beijão pra vocês. Bom final de semana. A gente se encontra. Não tem nenhuma dúvida aí, não é? Realmente não... É rapidinho, troca a paisagem, né? Saiu de uma coisa mais de loja, rua, pra um... Ah, porque aqui atrás é um parque. Por isso que trocou. Mas, enfim, não tem nenhuma dúvida específica, né? Deixa eu ver aqui. Eu já fui aí em Düsseldorf, eu moro em Hamburgo. Conheço, toquei no Réveillon em Hamburgo. Inclusive eu quero mudar para Hamburgo. Eu tenho vontade de mudar para Hamburgo. Porque não só por isso, mas meus amigos mudaram para Hamburgo, alguns deles. Porque eu faria mais show em Hamburgo também, que eu também canto, toco violão. Hamburgo também é uma cidade bem bonita, grande, com várias opções. Aqui também tem várias opções, né? É uma capital, é uma cidade bem evoluída, assim, né? Com boa qualidade de vida. Mas eu tenho vontade de mudar para Hamburgo, eu já fui algumas vezes lá. Moro em Berlim. É isso, gente. Beijão pra vocês. A gente se encontra na live de amanhã, segunda-feira, né? Bom restinho de domingo pra vocês. A gente se encontra amanhã às 19h15, horário da Alemanha. Tchauzinho.